é esse leão que vai rugir diante de tudo aquilo que a gente está vivendo. Esse leão vai rugir. Talvez você não entenda o que você está cantando. Quando eu escutei essa música, o Senhor Jesus falou muito na minha vida. Que quando o leão ruge, tudo foge. Tudo foge. Não fica nada perto da gente, não. Quando o bicho abre a boca e ele te deu essa autoridade, você precisa rugir. Você precisa rugir. Você precisa rugir. Se não estremecer perto de você, tem coisa errada na tua vida. Tem coisa errada na tua vida. A majestade do Senhor tem que estar aqui, porque Ele vai vir. Ele já veio, Ele virá. Ele virá, querido. É nele que eu confio. Você crê? Você pedir. Ele vem ou não vem? Ele vem ou não vem? Se você pedir, se você rugir, leão da tribo de Judá. Semana passada, mais uma internação. Mais uma internação. Não sei se é a 25ª. Quando me ligam falando que ele vai internado, eu falo: a morte vai passar vergonha mais uma vez em nome de Jesus. Mais uma vez. Eu vim aqui essa noite dizendo: cara, eu vou dobrar meu joelho. Eu quero que você dobre o teu joelho nesse instante. Eu queria que você orasse, que você clamasse agora, que você colocasse diante de Deus. Se você puder dobrar teu joelho comigo, minha igreja. Senhor, nós estamos diante da tua face, Pai, e a terra vai estremecer, porque o leão vai rugir, Senhor. Porque o Senhor é o rei, é o leão da tribo de Judá, Senhor. Nós clamamos agora pela vida de cada homem aqui, Senhor. Nós clamamos por cada família. Nós clamamos por cada filho, Senhor. Nós clamamos a Deus pela saúde e pela vida desses irmãos que nessa noite aqui estão, Senhor. Nós te louvamos, porque não há ninguém maior como o Senhor. O Senhor é o Rei. E quando o leão ruge, a natureza se curva, a tempestade acalma, a doença vai embora. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está aqui essa noite. É o Senhor, ó Deus, que faz algo maravilhoso. Ó Deus, trata o coração desse irmão que está aqui, Pai. Trata o coração desse homem, ó Deus. Muda o coração dele, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado essa noite, precisa ser transformado, Pai. Quebranta, Senhor. Dá mais amor, dá mais carinho, dá mais atenção, ó Deus. Dá mais fé, dá mais tranquilidade, Pai.
Que esse homem seja um suporte na sua casa. Que ele possa ser sustento, ó Deus, e ser exemplo. Cuida desse homem, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Eu não sei como é que você está, querido. Eu quero continuar orando por você. Se você tem um pedido, quer colocar algo agora diante do altar, quer vir aqui. A gente vai estar orando por você. Eu não sei se tem algo que você precisa colocar essa noite. Falar, Senhor, eu quero colocar diante do altar. Eu estou colocando a Deus diante do altar. Eu vou colocar aqui no altar. E tem alguns irmãos queridos aqui. Irmão Júlio tem que fazer uma cirurgia. Nós vamos orar por ele. Irmão Júlio precisa da nossa oração. A esposa do Oswaldo descobriu um tumor no rim. E eu sei que o Senhor já operou ela, amém? Já operou ou não? Crê? O nosso Noah. Nossa fortaleza, nossa fortaleza. Ele tem um problema, ele não pode chorar comigo, porque ele chora, ele apanha. Toda vez que ele tenta chorar comigo, ele apanha. Está aqui com a gente. Samuel, vamos pedir para o Senhor por emprego para Samuel. Vamos abrir uma porta de emprego. Como é bom saber da vida dos outros. Você sabia como é bom saber da vida dos outros? Sei da vida de todo mundo. Porque você pode orar. Você pode clamar. Você pode interceder. Ó Pai, nós clamamos aqui pela vida desses irmãos queridos. Nós apresentamos o Norberto, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo que o Senhor já fez e está fazendo na vida dele, Pai querido. Ó Deus, que ele seja esse testemunho da tua glória, Pai querido. Nós colocamos o irmão Júlio nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, esteja com os médicos. Que o Senhor esteja com ele, Pai querido, nessa cirurgia que ele tem que fazer. Nós apresentamos a Beth, Pai querido. Traga paz ao coração do Oswaldo, das filhas, da tua esposa, ó Deus. Serva do Senhor. Esteja, ó Deus, com Samuel, com a sua casa. Abra uma porta, ó Deus, de emprego e aos demais irmãos que aqui estão, Senhor. Nós colocamos aqui, ó Deus, essa noite no altar a nossa vida. Cada irmão que aqui está, ó Deus, tu sabes o que cada um tem passado e tem vivido, Pai. Nós consagramos, ó Deus, a nossa vida. E nós sabemos que o Senhor vai fazer muito mais do que nós estamos pedindo essa noite, Senhor. Nós vamos glorificar o teu nome e nós vamos te exaltar, porque o Senhor, a tua palavra é verdadeira, Pai querido. Ó Deus, a tua palavra não vai voltar vazia essa noite, não, Senhor. O Senhor não é homem para mentir, Pai querido. E nós sabemos, ó Pai, que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Pai querido. Meu Deus, nós cremos que em Cristo Jesus tudo posso naquele que nos fortalece, Pai querido. Esteja, ó Deus, com cada um aqui. Que o Senhor traga a vitória. Que o Senhor nos dê a vitória em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, querido? Pode voltar para o seu lugar. Vem cá. Pode sentar. Agora nós vamos ter uns avisos e depois o Mário vai estar apresentando o preletor. Se vocês quiserem sentar, pode ficar à vontade ali. Obrigado, pastor. Obrigado, banda. Lembra dessa palavra? Sucesso!
Os mais velhos lembram aí, né? Os mais novos talvez não. Irmãos, que felicidade, né? Que bom estar entre irmãos, poder abraçar, poder orar, poder saber um pouco mais, né, da vida do irmão, para a gente poder ajudar em oração nos nossos momentos aí que estivermos ajoelhados, como fizemos agora há pouco. Agora alguns recados aqui do nosso ministério. Fabião, solta só a imagem, acho que não precisa soltar o vídeo não, depois a gente coloca o vídeo do grupo, aí os irmãos acompanham lá e a gente acaba explicando. Pessoal, estamos com um projeto aí, para esse ano 2024, Salvando Vidas. Alguém aqui já precisou receber sangue de alguém? Alguém? Deus seja louvado, eu também não. Mas minha esposa e meu filho, sim. Foi um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Né, meu filho sofreu um acidente grave e ele precisou receber sangue. E ele recebeu sangue de quem eu nem conhecia. Né, isso salvou a vida dele. Então, eu estou clamando aqui para os nossos homens, para a gente também ajudar a salvar outras vidas. Cada doador salva até 4 vidas. Então, a importância da doação. É rápido, seguro, indolor. E melhor ainda, depois você ainda ganha um lanchinho lá, um suco, um biscoitinho. Não vai ser dolorido, não. Fiquem tranquilos. A gente está com a data aí do dia 20 de abril. Então, pode me procurar, né, o Mário ou o Fábio. A gente vai fazer uma lista para poder levar para o Hemocentro e eles fazerem toda a programação, para os irmãos terem um dia tranquilo, ser bem organizado e não ficar ali, né? Porque imagino, pelo menos aqui vai pelo menos uns 150 homens. Amém? Não ouvi direito. Amém? Tá, aquele ali vai, só não tem idade, senão ele iria. Irmãos, vamos lá. Hoje, mais uma pergunta. Quem esteve aqui no acampamento no final do ano passado, no Encontro dos Homens? Precisa ir mais. Foi bênção, não foi? Vocês lembram do valor que foi cobrado? Não dava nem para tomar o café, né, que nós tomamos lá. Fora todo dia, churrasco, almoço, palavra, e todo aquele lugar maravilhoso que a gente passou um dia abençoador. Então, irmãos, esse ano 2024, a gente não vai fazer a cobrança do nosso lanche lá na cantina, como nós fazíamos no passado. A gente vai solicitar a oferta dos irmãos aqui no templo, tá? Quem trouxer a sua oferta, quem estiver com ela aí, eu vou pedir para o Marcelo e para o Claudemir passar, recolhendo essas ofertas. Evandro, você me ajuda? Quem também não tiver com dinheiro, quiser fazer com Pix, tem uma plaquinha aqui, Evandro, aí tem um QR Code, você pode pegar aqui para mim, por favor? E aí, só você levantar a mão, o Evandro vai passar aí, quem tiver com o QR Code. Pode vir, Marcelo e Claudemir, quem puder contribuir, eles vão estar passando com a caixinha aí, tá? Bom, deixa o irmão se sinalizar e você vai até eles, tá? Outra coisa, irmãos, mais uma vez a gente não fez nenhuma arte, mas também tem um irmão nosso aqui, não sei se todos sabem, o Tigrão, né, pastor? Eu posso chamar ele de Tigrão, não posso chamar ele de Tigrão, né? Ele faz doação de cesta básica. É um trabalho bem interessante também, ele ajuda os irmãos. E Deus tocou no meu coração também para chamar os irmãos aqui essa noite, para a gente poder contribuir com o nosso irmão, para a gente auxiliá-lo na compra dessas cestas e também na distribuição das mesmas. Tá? A gente sabe que, às vezes, a gente passa por algumas dificuldades e uma cesta básica é muito bem-vinda, né, na hora que a gente está com um aperto financeiro ali. Então, o irmão tem feito um trabalho esplêndido, né? Ele não divulga muito, mas eu conversei com ele dias atrás e falei que ia trazer para o Ministério dos Homens, e eu conto aqui com a ajuda de vocês também. Tá? Pode me procurar no final do culto, ou durante os cursos de domingo, pode me procurar que eu vou estar passando todas as informações para os irmãos. Fabião, acho que era só isso mesmo de informação por enquanto, né? Bom, hoje a palavra vai ser com o nosso irmão Júnior, né? Júnior, pode ir. Subir até aqui. Irmão queridíssimo, tem um projeto Viva a Vida, às quintas-feiras. Quem nunca participou, eu convido a participar. Ele pode falar mais depois, um pouco sobre o projeto. E eu queria orar por você, irmão. Posso? Ô Senhor, Pai querido, Pai maravilhoso, cuidadoso. Esteja com esse irmão, o irmão Júnior, está trazendo o testemunho de sua vida, uma vida que o Senhor recuperou, Senhor, através da sua graça, da sua misericórdia, e esse homem tem transformado vidas em nossa igreja, através do projeto Viva a Vida. Ele tem cuidado de homens, cuidado de famílias, e principalmente, restaurando a hombridade e o amor em Cristo nos nossos irmãos. Senhor,
cuide do coração dele, traga a sua palavra ao seu coração, use ele como ferramenta poderosa em suas mãos, Senhor. Também nos dê tranquilidade, sabedoria, que os nossos corações, os nossos ouvidos estejam abertos e sensíveis à sua palavra. Assim oramos, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Júnior, por favor, meu irmão. A paz, igreja. Quero agradecer o pastor Adércio, o pastor Oswaldo, pela honra, pela confiança. Agradecer o Mário, o líder do ministério, por essa oportunidade de poder dividir com os irmãos um pouco do que eu vivi, dividir com os irmãos o que Deus tem feito na minha vida hoje. Se nós fôssemos olhar para há uns 10 anos, 12 anos atrás, e imaginando esse momento, seria impossível. Se a gente fosse olhar para trás e falar assim, vamos imaginar o Júnior sóbrio, o Júnior podendo cuidar de vidas, seria impossível. Eu estava num consumo frenético de drogas, especificamente a cocaína e o álcool. Então, esse momento aqui seria impossível. Mas, tudo teve um começo. Na minha adolescência, na verdade, junto com alguns amigos, nós morávamos no Jardim do Lago ainda, era um dos bairros mais barra pesadas aqui de Jundiaí, Jardim do Lago, Vila Esperança, depois era somado com São Camilo, e foi ali que nós crescemos na nossa adolescência, em meio ao tráfico de drogas, ao consumo de compulsivo, principalmente do lado de casa, tinha uma biqueira, e geralmente quando a polícia chegava, eles jogavam todas as drogas para dentro do terreno de casa, e depois eles iam lá e iam retirando essa droga. E desde aqueles momentos, contato com a maconha, com o lança-perfume, isso foi se aprofundando cada dia mais. E nós crescemos mais ou menos uns 12 garotos. Por volta dos 15, 16 anos, uns adentraram para o tráfico, outros foram para o crime. E acho que Deus já estava começando a traçar o meu caminho ali. Eu fui para o Senai, então eu me distanciei um pouco disso. Mas, sempre que a gente estava em conjunto, nós participava de tudo que acontecia ali. E me envolvi cada dia mais com o tráfico e com o crime. Até mais ou menos meados dos anos 2000. E ali eu tive a oportunidade de mudar um pouco a minha história. Com o nascimento da minha primeira filha. A Carolina nasceu, eu me casei e eu tive que me distanciar um pouco daquilo, de tudo que estava acontecendo. E alguns foram parando pelo caminho, porque o tráfico ele não tem vida longa. Alguns foram morrendo, o crime é a mesma coisa. E eu pude mudar um pouco a minha história como? Por favor. Dentro do casamento eu tentei mudar a minha história. Dentro do casamento eu achei que eu iria conseguir reverter todo aquele quadro. E eu entrei dentro de um casamento achando que apenas levar o recurso para dentro de casa era o suficiente. Eu entrei dentro de um casamento pensando que tudo que era minha responsabilidade era manter a casa, financeiramente. E ali foram passando-se os anos, e eu achava que isso era o suficiente. Eu não entendia o que era um sacerdócio. Eu não entendia qual era a minha responsabilidade como sacerdote. E hoje, qual é o meu posicionamento dentro do meu lar? É uma pergunta que eu faço para os irmãos. Como tem sido o meu posicionamento dentro do lar? Deus quer que nós sejamos sacerdotes. A palavra sacerdote é aquele que intercede, aquele que representa. Sacerdote é um ofício. É aquele que se coloca entre alguma coisa. E esse
é a função do sacerdote? Quando nós olhamos para a colonização, pela nossa cultura, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem um sacerdote muito claro para a gente. É o padre. Ou seja, os irmãos vão até a igreja, se confessam, o padre pede para rezar algumas vezes, e o nosso pecado está perdoado. E durante muito tempo foi assim. Tendo o sacerdote, o padre, como nosso referencial. E é interessante, eu ouvi um testemunho, eu queria trazer esse testemunho aqui para a gente, adaptando ele para a Igreja Batista Boas Novas. Um padre precisou fazer uma reforma na sua igreja e contratou um irmão. Eu vou usar a Igreja Boas Novas, ou a Igreja Batista Memorial, como referência. E o irmão foi fazer uma reforma, vamos falar que foi uma pintura. E o padre chegou para esse irmão e falou assim, como que funciona lá a igreja? Como que funciona a IBMJ? Aí o irmão falou assim, mas funciona como? Como que os pastores conseguem cuidar de tanta gente? Como que eles conseguem isso? E aí o irmão foi explicar. Lá tem os pequenos grupos que se reúnem semanalmente, quinzenalmente, onde os irmãos são cuidados com mais... tem um tempo maior para estar junto, para dividir as suas dificuldades, eles oram, tem um tempo de comunhão. Lá também tem o grupo de homens que se reúnem a cada 30 dias. E ali eles podem ter um tempo de comunhão, desfrutar de um tempo saudável. Tem um grupo de mulheres, tem o Viva a Vida durante a semana, onde as pessoas que estão passando por dificuldades, seja ela na depressão, dependência química, pode ir. E o padre falou assim, eu não entendo como eles conseguem cuidar de tanta gente. E a gente consegue entender que a maior dificuldade é o quê? Quando concentra a autoridade, o sacerdote, numa pessoa só. Mas há algo de positivo em tudo isso. O sacrifício de cruz de Jesus, ele veio quebrando tudo isso. E ele trouxe para mim e para você a responsabilidade do sacerdócio. A palavra de Deus diz assim, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ou seja, ele é como se fosse um guarda-chuva. Deus, Jesus, o homem. Então, aquela imagem de sacerdote que servia de intercessão entre nós e Deus foi quebrada. Essa responsabilidade, ela é minha e ela é sua, essa responsabilidade. Esse sacerdócio, ele traz algo de autoridade sobre as nossas vidas. E quando nós pensamos e olhamos para o padre, existe o pontífice. Esse pontífice é o Papa hoje. Pontífice significa construtor de pontes. Ou seja, nós somos sacerdotes dentro do nosso lar, nós somos construtores de pontes. Queira você ou não, você é um construtor de ponte. Ou você constrói uma ponte entre a sua família e uma comunhão com Deus, ou você constrói uma ponte entre a sua família e uma depressão. Ou você constrói uma ponte entre o seu filho e a comunhão com o Espírito Santo, ou você constrói uma ponte entre seu filho e a dependência emocional. Ser sacerdote nos traz responsabilidades. Então, não, eu não quero ser construtor de pontes, esquece. Nós sempre vamos ser construtores de pontes, seja para o bem ou para o mal. Que isso sirva para a gente, para que nós possamos cada dia mais ter consciência daquilo que nós estamos trazendo para dentro de casa, sendo dentro de casa, referências. E o posicionamento do homem como sacerdote é aquele... Não estou conseguindo. E o que eu queria trazer para vocês, irmão, que quando nós assumimos e entendemos nossa posição como sacerdote, Deus, ele nos concede autoridade. Autoridade para quê? Para sermos referências dentro do nosso lar.
E eu queria trazer 2 pilares hoje de autoridade: a sujeição e as cicatrizes. A sujeição, lá em Mateus 8, o Mateus ele traz uma história muito interessante para a gente. É o encontro de um centurião com Jesus. Esse centurião ele procura Jesus e ele fala assim: o meu servo, ele está muito doente. O senhor pode curá-lo? E é interessante porque o centurião, ele tinha vários servos. Então, esse servo ele devia ser muito querido dele. Para ele procurar uma ajuda para esse servo, porque era simples ele chegar e falar assim: não, pai servo, eu vou te aposentar, eu vou te colocar na reserva, vem, coloca outro e pronto, e vida que segue. Mas não, ele foi até Jesus, para quê? Para buscar cura para esse servo. E Jesus falou assim: tá bom, eu vou na sua casa, eu vou curá-lo. E esse servo, esse centurião, ele virou uma chave de reconhecer a autoridade de Jesus. E ele fala para Jesus assim: eu sou sujeito à autoridade. Eu sou sujeito à autoridade. E se eu falo para o meu servo, faça tal coisa, ele faz. Se eu falo para o meu soldado, vai, ele vai. Se eu falo para outro, vem, ele vem. Então, Jesus, o senhor não precisa ir lá. É só o senhor dar uma ordem. Ele entendeu que a sujeição, ela nos dá autoridade. E nós, como sacerdotes, nós temos que estar sujeitos à autoridade de Jesus, para que nós tenhamos autoridade dentro do nosso lar. E quando isso acontece, eu vou falar para vocês, abre uma avenida gigantesca na nossa frente. As coisas começam a acontecer sobrenaturalmente nas nossas vidas. E o outro pilar é o pilar das cicatrizes. Eu vi uma palestra da área militar e 2 palestrantes, um general 4 estrelas e um recruta. E o general de 4 estrelas, ele subiu para palestrar. General de 4 estrelas, como todo mundo sabe aqui, é o cara que entende do máximo de guerra. Ele entende de estratégias, ele entende de artilharia, ele entende de tudo aquilo que envolve o contexto da guerra. E ele começou a palestrar, e o pessoal levantava, saía, e poucos prestaram atenção. E o recruta subiu. O recruta subiu, o auditório foi tomado de silêncio, e ele começou a falar um pouquinho. O recruta, ele não conhecia de guerra, ou melhor, ele não conhecia das técnicas que o general conhecia, mas o recruta, ele tinha 92 anos, ele tinha passado a Primeira Guerra Mundial, e quando ele começou a falar de como ele estava vivo ali, como que foi lutar na frente da batalha, todos começaram a prestar atenção nele. Ou seja, as cicatrizes que ele carregava dava mais autoridade do que aquele que conhecia de estratégias. Então, as nossas cicatrizes que nós trazemos na nossa jornada de fé, elas nos dão autoridade. O que te dá autoridade de verdade não é apenas o conhecimento ou diplomas. Não estou dizendo aqui que nós não devamos estudar, de forma alguma. Vir para a igreja no domingo de manhã, adquirir conhecimento é bom demais, é muito bom. Fazer o curso Homem ao Máximo e todos os cursos que a gente tem aqui na IBMJ é muito, mas muito importante. Mas não é só isso. O que te dá autoridade de verdade são as experiências que você tem com Deus. São as marcas que você tem com Deus. Durante muito tempo eu orei falando assim: Senhor, tira essa dependência química de mim. Durante muito tempo eu fui para a igreja com um pino no bolso. E eu orava: Senhor, tira esse desejo de usar essa cocaína de mim. E no tempo dele, ele começou a fazer a obra na minha vida. No tempo dele, ele foi fazendo a restauração. O mesmo Deus que te consola, te dá autoridade para consolar. O mesmo Deus que te cura, te dá autoridade para curar. O mesmo Deus que te liberta, te dá autoridade para você orar. E você vê libertação.
Essa é uma verdade que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Poxa, Júnior, Deus nos dá autoridade para ser sacerdote, então eu não posso errar mais. É aí que a gente se engana. A Bíblia ela é tão perfeita que ela traz até exemplos de pessoas que erraram e puderam corrigir os seus erros. A Bíblia fala sobre Saul. Saul, em determinado ponto do seu reinado, ele precisava de uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Como era de costume, os reis procuravam sacerdotes, eles ofereciam uma oferta, um sacrifício a Deus, e Deus falava com eles, eles davam a direção para o rei. E Samuel estava demorando, Samuel estava tardando a chegar, e Saul, tomado pelo medo, pela ansiedade, ele ofereceu sacrifício no lugar de Samuel, e Samuel chegou e falou assim: puxa, o que você fez? Você quebrou um princípio espiritual. E a partir dali, Saul só foi caindo. Ou seja, ele não buscou a presença de Deus, ele não buscou se redimir dos seus erros. Mas a gente também tem outro exemplo. A gente tem o exemplo de Davi. A palavra de Deus diz assim: no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, porém Davi ficou em Jerusalém. Amado, no tempo que os reis iam para a guerra, Davi abaixou a guarda. No tempo que os reis saíam para a batalha, Davi perdeu o foco. Ô Júnior, descansar não é bom? Descansar é bom. Mas quando a gente está em autoridade, quando a gente está em comunhão com o Espírito Santo, Ele nos mostra quando é tempo de descansar e quando é tempo de lutar. Quando é tempo da gente repousar e quando é tempo da gente jejuar e buscar. Eu tenho uma experiência muito legal com relação a isso, que eu queria dividir com os irmãos. Deus, Ele não negocia princípios. Falando um pouquinho mais do meu testemunho, a gente estava com a vida, um consumo muito grande dentro do casamento mesmo, tentando levar um casamento da maneira que a gente conhecia, que a gente sabia, e em meados de 2000, eu fiz um processo seletivo para uma empresa para ir para Recife. E foi muito interessante nesse processo seletivo, porque minha ex-esposa já estava morando na casa dos pais dela, e quando eu mandei o currículo, eu falei assim: Senhor, se o Senhor me der a oportunidade dessa porta aberta, eu vou pegar toda a minha família, vou levar para Recife e a gente vai restaurar lá essa família. Mas, Senhor, quando a minha família deixar de ser o meu propósito, o Senhor pode tirar o trabalho. Meus amigos, eu passei quase 10 anos em Recife. E a minha ida para lá, eu troquei o vício. Eu deixei a cocaína e voltei para o álcool. Porque o álcool estava dominando ainda. E foi questão de tempo para o consumo de álcool aumentar, e eu começar a perder o controle novamente. Eu não estava usando cocaína, mas eu estava tomando álcool todos os dias, muito, mas muito mesmo. E eu me lembro de um dia que eu cheguei na empresa, abri o meu computador. Essa época eu já gerenciava, era uma empresa multinacional, eu gerenciava quase 120 pessoas. E meu diretor me chamou na sala dele e falou assim: vem cá, pega o seu computador, vem aqui na minha sala. Eu pensei assim, deve tirar alguma dúvida com relação à produção dessa noite, né? E ele falou assim: olha, nós estamos reduzindo o custo, nós vamos te dispensar. E na hora, irmãos, foi como se fosse audível o Espírito Santo falando assim: você quebrou aliança comigo. Você quebrou aliança comigo. Por quê? A palavra de Deus diz que um abismo puxa o outro. E a dependência química puxa a prostituição, puxa adultério, puxa várias outras coisas. Então, não quebre aliança. Não quebre aliança com Deus. Mas esse Deus, Ele está disposto a nos trazer de volta para o caminho dEle. Eu estava preparando a ministração ontem.
E eu queria colocar uma foto nessa ministração. Essa foto é de maio de 2009. Estava com o cabelo pretinho, pastor. Em maio de 2009. Essa é a minha primogênita. Ela estava se batizando. E eu estava preparando, eu falei assim, eu preciso mostrar, eu preciso falar que nós somos falhos. E eu estava, nessa época eu estava sendo muito falho com a minha família. Eu estava em processo de divórcio, mas isso não impedia de eu cuidar das minhas filhas. Isso não impedia de eu estar cuidando, estar perto, estar procurando saber como elas estavam, mas eu achava que só a dependência química estava me tirando esse foco. E eu coloquei a foto, comecei a escrever, falei assim, o que eu vou falar? E o Espírito Santo falou assim no meu coração, você não vai falar nada por enquanto, você vai ligar para ela e vai pedir perdão. Você vai pedir perdão para ela. E eu liguei ontem à tarde para ela, falei, Carol, como é que você está? Está tudo bem? Tô bem. Precisava falar com você. Pode falar, pai, está acontecendo alguma coisa? Tá. Olha, eu estou com uma foto aqui, assim, assim, assim. Ela fala, eu me lembro, pastora Dércio e tal. Falei, Carol, eu quero te pedir perdão. Aí foi um silêncio do lado de lá. Mas por quê, pai? Pela minha omissão. Porque na hora que você mais precisou de mim, na hora que você começou a caminhar espiritualmente, eu não estava do teu lado. Eu peço perdão, Carol, mas pode contar comigo, porque nas minhas orações eu peço para Deus te trazer de volta. Eu peço para Deus, irmãos, todos os dias trazer ela para cá, para o altar. Ela é levita, aqui é o lugar dela. Mas naquele momento eu não podia ajudar ela. E foi muito legal porque a gente chorou junto. E foi um tempo ali, mesmo por telefone, foi uma bênção. Então eu falo para os irmãos, sempre há tempo de a gente reconstruir. E eu achava que o meu problema era só a dependência química. Eu vou fazer não é uma dinâmica, é um exercício que a gente sempre faz no Viva a Vida. Em cima dessa mesa aqui, os irmãos veem o quê? Bíblia, água, vê o controle e vem um celular. Eu achava que o meu problema era a minha dependência química. A dependência química é o celular, irmãos. Passado 2009, terminou o processo de divórcio, eu voltei a morar com a minha mãe e tudo. E o consumo de droga foi aumentando. Em 2014 eu fui para um centro de recuperação, passei 6 meses. E essa internação foi um divisor de águas na minha vida. Eu saí de lá, eu posso dizer para os irmãos que eu tive um verdadeiro encontro com o Espírito Santo. Mas eu saí de lá e eu tirei a droga da minha vida. Falei assim, beleza, mano, vou voltar, vou conquistar, vou fazer tudo. Irmãos, ficou tudo isso aqui na minha vida. Ficou tudo isso aqui. Isso aqui era um desvio de caráter tão grande. Manipulador, mentiroso. Queria as coisas tudo do meu jeito. E quando eu saí, o ministério que nós estávamos, nós tínhamos etapas para se galgar. Então nós éramos aspirantes, depois diácono, presbítero, até chegar a pastor. E eu falei assim, eu preciso ser pastor. Eu preciso estudar porque eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso aprender mais. E um dia à noite em oração, o Espírito Santo falou para mim assim, você não tem que aprender, você tem que curar o seu caráter. Calma, filho, primeiro eu vou curar o seu caráter. E eu comecei a entender, e eu queria dividir essa chave com os irmãos. O nosso caráter, ele vale muito mais que muita coisa. Eu estava correndo atrás de unção, de dons, de chamado, e estava esquecendo o caráter. Dons e chamados, Deus deposita dentro de nós. Caráter é o que nos define, são as nossas escolhas, são as nossas atitudes.
Davi, quando o óleo da unção caiu sobre a cabeça dele, lá em Samuel fala assim, que o Espírito Santo se apossou dele. O Espírito Santo se apossou de Davi. Mas em nenhum momento, Deus deixou de punir ele pela falta de caráter, pela atitude errada dele, pelo adultério que ele cometeu. Quando Natan chegou para ele, deu a sentença dele. Olha, você está errando aqui, está errando aqui, está errando aqui. O Espírito Santo de Deus estava com ele, mas ele não deixou de ser punido. Amados, unção, dons, não nos leva para o céu, mas um caráter íntegro. As nossas escolhas vão nos levar. E eu vou falar o contrário. Ser líder de ministério, ter dons de cura, não nos livram do inferno. Mas ter um caráter, ter atitudes errôneas, nos faz a caminhar passos largos para lá. É muito interessante e é muito importante isso. Lá em Mateus fala assim, ó, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, faz, atitude, caráter. E vou continuar, ele pega mais pesado ainda Mateus. Mateus fala assim, ó, nenhum dos que dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, dons, unção, em teu nome nós expulsamos demônios, dons, unção, e não realizamos maravilhas em teu nome, dom, unção. E Jesus vai falar o que? Deus vai falar o que? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afasta-te de mim, vós que praticam o mal. Praticam atitude, caráter. Caráter nos leva para o fundo do abismo. Amados, vocês têm ideia do que é realizar maravilhas? Dom de cura é a gente orar um enfermo ser curado. Dom de cura é a gente orar e uma pessoa ser curada do câncer. Mas dom de maravilhas é você orar e o morto ressuscitar. Dom de maravilhas é tão grande, irmãos. É você orar e nascer um olho onde não tem. Isso é dom de maravilhas. E nem isso vai compensar uma falta de caráter. Nem isso vai compensar uma falta de caráter. Deus não negocia. Deus não negocia princípios, amados. Deus, ele não negocia princípios. Um exemplo é o povo hebreu. Quantos milhões de pessoas saíram do Egito? E apenas 2 entraram na terra prometida. Que nós sejamos como esses 2. Que nós saímos daqui entendendo o que Deus tem como sacerdócio para a gente. Primeiro Ele quer curar o nosso caráter. Primeiro Ele quer nos moldar para que nós sejamos um pai melhor, para que nós sejamos um esposo melhor, para que nós sejamos referenciais dentro do nosso lar. Amém? E eu queria deixar só uma foto. Eu amo fotos. Essa foto as meninas tiraram no Natal do ano passado. Carol, Vitória e Rebequinha. São as minhas 3 filhas. Verônica é minha esposa hoje. Deus preparou uma pessoa que tem caminhado comigo no Viva a Vida. Tem sido o meu pilar e tem compartilhado comigo dessa segunda chance de escrever uma nova história. Agradeço muito a atenção de todos. Júnior, então você foi um menino criado em igreja? Sempre, pastor. Sempre. Teu pai como que era? Meu pai era bênção, pastor. É. Meu pai é um homem correto? Corretíssimo. Homem de caráter? Caráter, um coração desse tamanho. Trabalhador? Demais. Honesto? Honestíssimo. Tua mãe? Mesma coisa, pastor. Uma pessoa amorosa, carinhosa, atenciosa com os filhos. Uma família perfeita. E aí, com isso aqui? Eu fiz as minhas escolhas, pastor. E aí, com essa vida toda errada tua, você casa, você acha que o casamento ia mudar a tua vida? O
O casamento ia me ajudar a consertar tudo aquilo que estava errado. Como que é casado, pai de filho? Como é que o cara tem coragem de continuar usando droga e bebendo? Pastores, pastor, eu tive várias overdoses casado, pastor. E eu lembro como se fosse hoje, minha mãe ligava para o Gilmar subir, porque depois da convulsão, primeiro vem o batimento cardíaco, o ritmo cardíaco ele bate muito forte, depois vem a convulsão e depois vem a alucinação. E na alucinação precisava de 3, 4 pessoas para segurar. Então eu mandava chamar todos os primos, primo, irmão, vizinho. Pastor, foram várias overdoses e tem cicatrizes dela até hoje. Carro na tua mão? Pastor, eu não costumo nem contar, acho que foi uns 3, 4, perca o total. Você moeu uns 3, 4 carros. Foi, pastor. E aquele da 15 de novembro, o último lá? Acho que foi a moto? Você arrebentou lá o poste? Como é que foi? Foi carro mesmo, pastor. Você arrancou o poste? Eu acho que deve ter caído, eu não lembro não. Não. Caiu sozinho? Eu não lembro não, tem coisa que é bom não lembrar. E hoje você cuida de gente, cara. Eu cuido de gente, pessoal. Eu cuido de vidas. Por que você cuida de gente? Eu acho que Deus, nessa caminhada, Ele me fez amar tanto as pessoas que passaram pelo que eu passei, que quando eu olho uma pessoa que chega, as pessoas às vezes falam assim, nossa, mano, tá destruído. Eu olho e eu vejo a pessoa recuperada, pastor. É sobrenatural, eu não consigo explicar. Eu não consigo, mano. Vocês olham para isso aqui, vocês acham que esse cara é ruim? Que isso já foi ruim? Não tem jeito. Agora em janeiro aí, estava passando de férias, tudo parado. E esse doido liga e fala, não, a gente tem que voltar ao ministério. Eu falei, mas Júnior está de férias. Ele falou, não, mas vamos voltar dia 15 de janeiro. Eu falei, mas tudo o pessoal só vai voltar em fevereiro. Ele falou, pastor, não são eles que precisam. Sou eu. Sou eu. E aí a gente começou um projeto aqui. Na verdade, a gente está namorando uns 2 anos já, né? Foi, era pastor. Um namoro de quase 2 anos aqui. Foi mesmo. E aí eu falei, mas será que esse cara mudou mesmo? E teve um dia que Deus colocou no coração que ele mudou mesmo. Falei, Júnior, você vai estudar isso aqui, você vai estudar o Celebrando a Recuperação. E o Júnior estudou, eu achei que ele ia ler o negócio e na outra semana ia começar. Sumiu. Eu liguei para ele, mas cadê? Não, estou estudando, o senhor falou que é para estudar? 6 meses estudando. Foi em várias igrejas ver o projeto. E aí nós sentamos. Depois de 1 ano orando. Hoje está aqui. Nino, esposa do Nino, o Nino conheceu nesse projeto aqui. E O Paulo, pastor. O Nino procurou o Júnior, a esposa dele começou a usar drogas depois de casada. Uma luta, um casamento difícil. Ela deu testemunho aqui, foi para a recuperação e aí procurou o Júnior e a gente começou a trabalhar. Paulão, se o Paulão começar a contar a história dele aqui, você se mata. Paulão Fepasa, uma história terrível. Ele deu, eu lembro. Depois que ele falou, eu não mais voltei no Viva a Vida, eu não aguentei mais. A história desse homem, ele vai estar falando aqui com a gente também. O que Deus transformou a vida desse homem. E tantos outros, toda quinta-feira. Tem quinta-feira que tem 30 pessoas. Tem quinta-feira que tem 5 pessoas. E a alegria dele é a mesma. Ele não está aqui quinta-feira pela quantidade de gente que vem. Ele está aqui quinta-feira porque ele ama pessoas.
E quantas pessoas aqui dentro da igreja que você nem sabe o que é. De repente eu olho aqui no negócio aqui, eu vejo uma pessoa aqui, eu falo, mas o que essa pessoa está fazendo aqui? Uma depressão, uma tristeza, um luto, uma perda. E quinta-feira está aqui ele, a esposa, um grupo de gente orando, cuidando e restaurando vidas. Hoje, o que você faz da vida? Hoje Você trabalha com o quê? eu sou coordenador de produção. Do que dá? De É o maior gráfico que existe. Esse homem, ele é gráfico. Tá? Então ele está brincando, ele é gerente de produção. E ele trabalhava à noite. Foi isso mesmo, pastor. Ele trabalhava das 10 Das 10 às 6 da manhã. Das 10 às 6 da manhã. Ele saía daqui e ia direto para trabalhar. E aí o chefe dele chamou ele e falou, eu tenho uma promoção para você. Qual que era? E, na verdade, ele falou, não vai ter mais... Né, na verdade, ele falou, é isso mesmo. Ele falou assim, não vai ter mais terceiro turno, nós vamos ficar trabalhando à tarde. E aí eu liguei para o pastor, na primeira semana... À tarde ele teria que entrar das 2 às 10. E ele falou, pastor, eu não quero parar o Viva a Vida, porque vai ser das 2 às 10. Como é que eu vou? Ele falou, eu vou lá e vou conversar com o meu chefe. Porque se ele falar que não, eu vou ficar com Viva a Vida. E aí o que aconteceu? Eu falei para eles assim, vocês estão perdendo a oportunidade. Vocês estão me deixando à tarde, tem um potencial. Estou terminando a faculdade. Então eu vou conversar com os meus irmãos. Passou 2 dias, me ligaram e falaram o seguinte, vem aqui, você vai cuidar da produção para a gente, vai fazer horário ADM aqui, depois a gente conversa do resto. E começou a trabalhar durante o dia, 6 horas da tarde, sai, porque o Viva a Vida precisava continuar. Consegue entender, irmão, a dimensão disso? O que você quer? Você pode passar esse vídeo? Esse vídeo me impressionou demais, Júnior. Não sei se a gente vai conseguir. Queria que você ouvisse esse vídeo. Estou e cata reciclagem. Eu disse para aquela pessoa, sou catador de reciclagem com muita alegria. Volta de novo, dá para voltar no começo? É o meu. Para aquela pessoa, sou catador de reciclagem com muita alegria. Seu lixo é o meu luxo. Mas eu quero te deixar essa reflexão para você. Compartilha esse vídeo, segue eu aqui e ajuda eu. Deus não coloca nada à toa no seu caminho. Tem sempre um propósito a cada fase da tua vida, a cada ciclo, em cada situação. Nem tudo vai acontecer do teu jeito, é do jeito de Deus, mas será necessário algumas coisas acontecer. Deus sabe o que faz. Às vezes dói e ensina, mas passa e as coisas boas acontecem em seguida. Você acredita nisso? Deixa um comentário para mim, curte aí, compartilha esse vídeo. Pastor. Alguém... É, pastor. O teu lixo é o meu luxo. Talvez o que é lixo para nós é luxo. Talvez o que é lixo para nós é o nosso luxo. Ele é o nosso luxo. Escuta esse pastor, catador de lixo, reciclagem. Eu escuto ele todo dia. Eu escuto ele todo dia. Cadê a banda? Espero que Deus use a tua vida, querido, como usou a vida dele.
como tem usado a vida do Júnior, usado a vida desse povo. Talvez você não conhece esse projeto de quinta-feira que tem aqui. Mas Deus quer usar, Deus quer levantar a tua vida, Deus quer fazer de você uma grande obra. Né? Hoje, só para você ter uma ideia, querido, hoje a gente tem, você sabe quando tem encontro de mulheres nessa igreja, quem que cozinha para as mulheres aqui? Olha lá, fica de pé o nosso cozinheiro. Olha lá, é o líder da sociedade feminina na cozinha. Ele tem 200 mulheres mandando nele, a paciência que ele tem. E ele tem um time. Quer ajudar ele? Ajuda ele aqui. Cadê o jornal? Cadê o Arthur? Arthur, terça-feira o que tem? Arthur, terça-feira tem futebol dos homens. Eu não vou porque eu acabo com o jogo. Eu chuto a bola para o meio do mato. Querido, põe a tua vida para servir ao Senhor. Põe a tua vida para servir. A gente tem 2 aqui, 3 aqui, cozinheiro aqui, ó, que já estão lá na cantina aqui com a gente. Nós temos músico. Serve ao Senhor. Serve ao Senhor. Coloca a tua vida para servir ao Senhor. Nós temos gente aqui que está no ministério infantil. Nandinho agora quer fazer parte do ministério infantil. Ele quer dar aula para criança, gente. Oi? Você já está assim? Vai ficar? Com um dia já ficou assim? Um dia ele ficou assim já. Querido, que a tua vida seja um luxo para Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Oh, perdão. Só queria deixar uma palavra aqui, uma frase que a gente usa muito no Viva a Vida. Se Deus pediu ou determinou que você faça algo, não hesite. Não fique com medo, inseguro. Porque quando Ele te pede para fazer algo, Ele já sabe o que Ele depositou dentro de você. Ele já sabe o que Ele colocou, o potencial que você tem. Aí você vai ficar para a gente. Não fuja. Foi salvo para? E salva a vida dele? Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, amém? O irmão vai falar alguma coisa? Agradecer a presença de todos e em especial a banda que aceitou o convite aqui. Muito obrigado pela presença, tá bom? E depois, não se esqueçam, tem um lanche, tá? Logo após aqui tem um lanche lá de calabresa, tá bom? É isso aí. Falei bonito agora, hein? Eu posso falar uma coisa assim de coração, cara? A gente era bom. Nosso pagode era maravilhoso. Mas hoje eu fiquei muito à vontade, fiquei mais à vontade com eles do que com você, cara. Amém? Foi bênção. Opa. Assustaram? Que bom ter você aqui. Como é bom estarmos juntos. Nos próximos, esteja conosco e traga mais um. Júnior, Deus te abençoe. Muito bom ouvir o que Deus faz quando nós permitimos Ele trabalhar nas nossas vidas. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu tenho certeza que você sai daqui hoje ministrado. Você sai diferente. Diferente pela
música que você ouviu, pela palavra que você ouviu, pelo tempo de oração que tivemos juntos, e você sai aqui na certeza de que você não está sozinho, que você tem alguém que se importa com você, que quer te ajudar nos desafios como homem, como pai, como esposo. Ó Deus, obrigado por esta noite. Obrigado, ó Deus, por esses homens que estão aqui, ó Deus, servindo ao Senhor através da música. Que lindo, ó Deus, podermos louvar o Senhor com esses irmãos. Obrigado, ó Deus, por terem aceitado o convite, por estarem aqui conosco nesta noite. Obrigado por cada um dos homens que saíram das suas casas, mesmo depois de um dia de trabalho, de atividades, das suas demandas, e estiveram aqui conosco para serem ministrados. Que bênção, ó Deus, poder ver e ouvir o que o Senhor fez na vida do Júnior. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, continue trabalhando no coração de cada homem aqui, ministrando, ó Deus, na vida de cada homem aqui, para que nós continuemos falando aquilo que nós cantamos agora, que a nossa família, ela é do Senhor, ela é bênção do Senhor, e o que depender de nós, nós buscaremos a Ti, para que a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos continuem sendo do Senhor, sendo bênção do Senhor. Continue, ó Deus, edificando a nossa casa, o nosso lar, e para isso, continue trabalhando em nós, em nossos corações, em nosso caráter. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Terminando aqui a música, desça ali pelas escadas, vamos para a cantina, tem lanche. Deus te abençoe.